Sejam muito bem-vindos, meus caros, e lembram-se de há uns meses atrás ter falado de um governo esquerdista na América Latina, sinceramente já não me recordo do país, que tinha resolvido o problema da fome infantil através da ilegalização de declarar que uma criança morreu de fome? Basicamente é isto que a esquerda quer fazer do ponto de vista discursivo no Reino Unido. Ora, o que é que eles querem fazer? Querem tornar os imigrantes ilegais como irregulares. Não são ilegais, são irregulares. E, portanto, é assim que se resolve os problemas na esquerda. Em vez de se tratar dos imigrantes ilegais, trocamos-lhe o nome e assim já não existem imigrantes ilegais. Vamos então ver aqui esta notícia que eu acho que é interessante de ver, em que nós temos Reino Unido, Partido Trabalhista concederá a milhares de imigrantes ilegais a anistia efetiva. Farage diz que o novo secretário do Interior quer enterrar a imigração ilegal como um assunto por completo. É verdade. Portanto, o Farage basicamente está a dizer: bom, claro que já não vai haver imigração ilegal. Se vocês lhe trocarem o nome legalmente, teremos que falar de outro tipo de imigração, que a imigração irregular, é isso que vocês preferem. Eu acho muita piada e nós tendencialmente à direita não temos esse problema. A esquerda preocupa-se muito com a linguagem, mas a linguagem, principalmente quando é repetida de forma diária várias vezes ao dia, a linguagem altera efetivamente os nossos pensamentos sobre o assunto, da mesma forma que o aborto neste momento é a interrupção voluntária da gravidez. Vocês percebem o abrandar da força da palavra? A esquerda tem noção do poder das palavras e do seu significado. Por isso é que eu tenho este cuidado com as palavras e a esquerda percebe exatamente a importância quando substitui a palavra aborto por interrupção voluntária da gravidez e quando substitui os imigrantes ilegais por irregulares. As palavras têm força e enquanto a direita não perceber isto, vai andar sempre atrás da esquerda e a procurar sempre a aprovação, porque é a esquerda que controla a linguagem. Quem controla a linguagem controla o passado, controla o presente e vai controlar o que se vai passar no futuro. Não tenham dúvidas nenhumas disso. A linguagem é importante e não se desdenha a importância da linguagem. Para começar, o seu departamento está a rotular as travessias ilegais no canal, não como ilegais, mas como irregulares. Isso disse o líder da reforma, Nigel Farage, demonstra desde o início que o Partido Trabalhista quer enterrar a imigração ilegal como um assunto. Ele meteu aqui no seu Twitter, eu não tenho Twitter e, portanto, efetivamente, tenho aqui este print na notícia do European Conservative e, portanto, tem aqui, eu deixo-vos o link na descrição e depois sigam o Sr. Nigel Farage, que eu acho que é uma personagem interessante da direita mundialmente. Agora, depois de apenas 3 semanas no cargo, Cooper anunciou planos para acelerar o processamento de mais de 100 mil pedidos de asilo de pessoas que o último governo disse que não teriam permissões para se estabelecer aqui. O Refugee Council, uma organização de direitos dos refugiados que ficou abertamente encantada com a nomeação do secretário do Interior, estima que até 90 mil pessoas receberão asilo no Reino Unido. É verdade, meus caros. E portanto, temos aqui mais abaixo, isto continua, isto é um fartote de rir. Por mais ineficazes que os conservadores possam ter sido em lidar com a imigração ilegal, concordo, o ex-secretário do Interior James Cleverly estava certo ao descrever essa medida como uma anistia efetiva que encorajará mais imigrantes a arriscar a perigosa jornada através do canal. Antes da eleição de dia 4 de julho, os próprios imigrantes disseram que um governo trabalhista seria um impulso incrível para as travessias. Portanto, vocês têm os imigrantes ilegais a dizer que o governo trabalhista seria ótimo para as suas travessias ilegais. As pessoas que estão a borrifar-se para as vossas fronteiras, as pessoas que entram pelo vosso país adentro, estão a dizer: eu gostaria mesmo era que a malta no Reino Unido elegesse o Partido Trabalhista para nós conseguirmos perpetuar as nossas ilegalidades e fazê-las sem qualquer tipo de punição, aliás, ainda abrandando no nome que nos dão, porque passamos de ilegais para irregulares. Isto é maravilhoso. Se isto não fosse verdade e me tivesse sido contado, teria piada. Como é real, não tem assim tanta piada. Mais de 2 mil imigrantes cruzaram o Canal da Mancha desde que Starmer se tornou primeiro-ministro no início do mês e o número chega quase a 16 mil no ano todo. Portanto, 16 mil pessoas, só desde o início deste mês, portanto, nos últimos 20 dias temos 2 mil pessoas. 2 mil pessoas, meus caros. Portanto, eu acho que é importante falarmos sobre este assunto porque, efetivamente, a esquerda funciona da mesma forma. Isto, basicamente, que vocês estão a ver aqui, era o que aconteceria ou continuaria a acontecer se tivéssemos ou o Pedro Nuno Santos no governo, e digo-vos que o PSD também não sabe resolver o problema, ou se sabe, têm medo de ser acusados ou encostados a determinada ideologia, única e exclusivamente porque gostam é de estar sentados em cima do muro e não têm opinião sobre nada. Mas uma coisa que eu vos posso garantir é que o PS, ou sozinho ou acompanhado com o Bloco de Esquerda e o PCP, como na antiga geringonça, faria uma coisa semelhante a esta. Eles deixariam de ser ilegais, começariam a borrifar-se, como já fizeram anteriormente, para antigos lares de idosos e para lares de idosos, para coisas que seriam lares de idosos, criar um centro de refugiados e dizer que o país tem que se adaptar para receber as pessoas. O país não tem que mexer uma palha para receber seja quem for. As pessoas que estão no seu país, não estou a falar de refugiados, mas as pessoas que estão no seu país e saem do seu país à procura de uma vida melhor.
fizeram o trabalhinho de casa, escolheram Itália, escolheram Inglaterra, escolheram a Irlanda, escolheram a Espanha, escolheram Portugal, têm que se adaptar. Sabem as condições do país, sabem aquilo a que têm acesso, sabem as condições de vida a que provavelmente terão acesso. Não gostam, não apareçam. O país não tem é que se mexer, não tem que modificar o espaço e modificar as condições de vida daqueles que pagam por esse país para receber pessoas que nada têm a ver com esse país. É tão simples como isso. Portanto, eu não vejo que os países tenham que se adaptar a coisíssima nenhuma. Quem tem efetivamente que se adaptar é quem chega. É tão simples como isso. O líder da reforma disse que a CEDH já perdeu completamente a sua utilidade e pediu um referendo sobre a adesão da Grã-Bretanha à instituição. Os conservadores, que fingiram estar interessados em questionar o alcance excessivo do Tribunal na política do Reino Unido, dificilmente apoiarão esta proposta. Starmer deixou também claro que, sob a sua liderança, nós nunca nos iremos retirar. Bom, meus caros, basicamente é isto. Portanto, no Reino Unido, à semelhança daquele episódio que eu referi na América Latina, em que na América Latina se resolveu a fome infantil, ilegalizando a possibilidade de declarar como morte por fome de uma criança os médicos, e portanto, se não podemos declarar que a criança morreu por fome, obviamente que os números baixam. Resta saber é a que custo e para quem é que são esses dados. É sempre para agradar a comunidade internacional. Mas depois temos também estas pessoas que querem acabar com o assunto da imigração ilegal, primeiro favorecendo pessoas que apareçam de jangadas sem documentos e, como dizia André Ventura, com iPhones na mão. E depois favorecendo que os imigrantes ilegais não são imigrantes ilegais, são imigrantes irregulares. A direita tem que aprender esta lição, porque enquanto nós andamos a desvalorizar a linguagem, a esquerda tem perfeita noção do valor da linguagem, da força da linguagem e de que o aborto passou para interrupção voluntária da gravidez e que os imigrantes ilegais passaram para irregulares. Portanto, a linguagem tem força e enquanto a direita não perceber a força da linguagem, vamos continuar à deriva e vamos continuar a utilizar a linguagem que a esquerda decidir. E enquanto a esquerda decidir a linguagem, posso-vos garantir que há temas sérios que nunca vão ser apelidados pelos seus verdadeiros nomes, porque alguns deles podem ser taxativos e esses verdadeiros nomes poderiam alertar para a gravidade de determinados problemas que não estão a ser tratados de forma séria. A esquerda utiliza a linguagem que quer e a direita vai atrás da linguagem. Meus caros, a linguagem é importantíssima. Nós temos que ser sérios na linguagem que utilizamos. Nós, por exemplo, na questão da identidade de género, quando utilizamos esta expressão, já estamos a alinhar com eles, porque nós estamos a falar de um assunto que não existe. A identidade de género é uma coisa anticientífica e completamente ideológica. E quando nos referimos à identidade de género como identidade de género e não como uma condição patológica de determinadas pessoas ideológicas, eventualmente já estamos a utilizar a linguagem deles. E, portanto, o que eu defendo é que se rompa com a linguagem da esquerda, porque essa linguagem muitas vezes é utilizada para fins ideológicos e para convencer pessoas de que há alguns assuntos que não são tão graves como eventualmente são, como é o caso da imigração. São imigrantes ilegais, são pessoas que vieram e que extravasaram a lei, que não cumpriram a lei, e se a primeira ação de qualquer pessoa quando chega a um país é um incumprimento legal, tem que ser expulsa. Ponto. Seja branca, seja amarela, seja cor-de-rosa, seja azul. Não interessa qual é a cor da pessoa. Entrou no país de forma ilegal. A primeira coisa que faz quando entra no país é uma ilegalidade, rua. Fora todas as outras situações em que podemos falar sobre este assunto. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Temos aqui a esquerda mais uma vez a lidar com a linguagem e enquanto em Portugal e em várias direitas por esse mundo fora desvalorizamos a linguagem, continuamos a falar a língua da esquerda. Enquanto não houver um verdadeiro romper com a linguagem da esquerda, vamos cantar a música deles no espaço que eles decidiram. Da minha parte é isto, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a caminho dos 18 mil subscritores, muito obrigado meus caros, têm as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam meus caros, questionem tudo. Até à próxima.